quanto tempo que ele não gasta um centavo com você. Eu sei exatamente pelo que você está passando. E foi por esse motivo que eu resolvi vir aqui pessoalmente para te falar que o problema não é falta de amor, não é falta de dinheiro. O problema é mais simples do que você imagina. O problema está na dinâmica do seu relacionamento. Mas antes de eu te falar como resolver isso, eu vou te contar uma pequena história que me levou a criar esse canal e também me trouxe a vir aqui pessoalmente te explicar o que você deve fazer. Eu fui prestar um serviço para um casal. Era um casal bonito, um casal bem vestido, um casal bem educado, um casal bem financeiramente. Porém, um pequeno detalhe me chamou a atenção. O cara era muito pão duro. Eu não queria nem usar essa palavra, mas é uma palavra que é tão comum para essas pessoas, para esse tipo de pessoa, principalmente para o homem, é como se fosse uma gíria. Então eu resolvi usar essa palavra. O cara era altamente pão duro. Sabe o que é pior de tudo? É que esse mesmo cara, ele gastava rios de dinheiro com coisas que beneficiavam apenas ele. E esquecia o principal, que era a sua esposa e a sua casa. Não que ele deixava as coisas de comida, o essencial faltar, não. Mas algumas coisas ele deixava a desejar. Ele parecia o rabugento quando a mulher dele pedia alguns centavos para ele. E aquilo lá me deixou indignado. E eu comecei a observar mais ainda. E fiquei me perguntando por que ele gasta tanto com o carro, ele gasta com os amigos, mas com a mulher dele ele não gasta. Ela não é feia, é uma mulher bonita, uma mulher bem vestida. E por que não gasta? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e eu fui percebendo que o erro está na dinâmica do casamento. Então eu quero agora que você pegue papel e caneta para você anotar isso que eu vou te falar a partir de agora. Anota essas frases que eu vou falar para você, que elas são muito importantes. A primeira, o clima. Segunda, ambiente. Terceira, time. E quarta, linguagem discreta. Nota essas palavras que eu vou falar sobre elas. E uma coisa também que eu não entendo é que vocês, mulheres, vocês têm uma capacidade de influência tão grande sobre o homem, mas não consegue usar isso ao seu favor, ou seja, para o seu benefício. E eu não estou falando de manipulação, eu estou falando de influência. A mulher em si, ela já tem um poder absurdo sobre os homens. E eu vou citar aqui 2 exemplos para te provar isso. O primeiro exemplo, uma mulher em si, ela consegue destruir o casamento de uma pessoa, de um casal. Por mais que o casal esteja anos casados, mesmo assim, uma mulher consegue destruir esse casamento. Para você ver o tamanho do poder que uma mulher tem. Segundo, a mulher, ela consegue fazer 2 pessoas brigarem, 2 amigos, 2 irmãos. Ela consegue fazer isso apenas usando o seu charme. Em poucas palavras, você percebeu o tamanho do poder que você tem nas mãos e ainda não sabe usar isso? E é exatamente por isso que eu resolvi criar esse canal. Depois que eu tive uma conversa com essa mulher e eu fui explicando para ela o que ela devia fazer, e é exatamente o que eu faria se eu fosse mulher, ela começou a aplicar, e aí ela deu uma reviravolta tão grande na vida dela. Porém, isso não acontece da noite para o dia. Por quê? Porque tem todo um processo para você executar, tem todo um sistema para você aplicar. E aí você não vai precisar sequer pedir nada para ele. Ele vai fazer de forma automática. Isso é automático. O que você precisa é usar
o seu charme de mulher. Anota isso, charme de mulher. Não estou falando de manipulação, não estou falando de barganha, porque a maioria das mulheres, quando você fala de charme de mulher, a mulher já pensa que é trocar o seu corpo para obter alguma coisa do cara. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de você trocar os seus atos sexuais para ter alguma coisa do cara. Não. Eu estou falando dessas palavras que eu pedi para você anotar. A primeira delas, o clima. O clima emocional. Como é que você quer que o cara te dê algo se todas as vezes que ele chega em casa o clima tá um caos? O clima entre vocês. Não tem como. Como é que você quer que ele abra a mão, que ele gaste com você, se o ambiente aonde ele vai para ele descansar depois de uma guerra lá fora é um caos? O ambiente ali tá pior do que a guerra que ele enfrentou lá fora. Como é que você quer pedir alguma coisa para ele quando ele tá com a cabeça cheia? A cabeça dele tá explodindo. Ele acabou de levar uma comida daquelas do patrão. O patrão xingou ele. O funcionário que ele tem, às vezes, não fez tudo errado. Às vezes ele levou um prejuízo. Às vezes ele bateu o carro. Às vezes alguém xingou ele. Ele tá com a cabeça explodindo. Aí você quer pedir algo para ele? Não funciona. E linguagem discreta. Você não precisa pedir. Você só precisa alinhar o clima, o ambiente, o tempo certo e a linguagem. Você não precisa falar. Você só precisa usar o seu charme. Você não precisa pedir diretamente aquilo que você quer. Primeira coisa, antes de chegar na linguagem discreta, antes de pedir algo, primeiro, melhore o clima. Segundo, melhore o ambiente. O cara tá precisando de paz, de sossego, de relaxamento. E ele só volta para casa porque ele quer encontrar isso dentro de casa. E depois, você não vai pedir isso para ele naquele momento. Pode ser que seja urgente, mas deixa eu te falar uma coisa. Vou te dar um pequeno exemplo aqui para você entender e aprender exatamente como usar isso. Não deixe para pedir para ele ou dar essa dica para ele de imediato. Prepare o clima, prepare o ambiente e o tempo certo de falar. Sabe quanto tempo eu faria para poder fazer um pedido desse para ele? No mínimo, uns 6 a 8 meses. Por quê? Porque é muito dinheiro. Quando você mexe no bolso de um homem, você está quebrando o ego dele. Quantas vezes você já elogiou ele por algo que ele fez, mesmo que estava errado, mas você elogiou ele de coração, não com deboche, não zombando dele. Quantas vezes você já elogiou ele, mesmo depois que ele cometeu um erro? Quantas vezes você já parou para conversar com ele sem arrumar uma briga, ouvindo ele? Porque a maioria dos casais, eles perderam a essência do relacionamento. E a essência do relacionamento, para mim, se chama diálogo. As pessoas hoje, elas não sabem conversar. Elas só sabem discutir. E sabe qual é a desculpa? A mesma desculpa que inventaram no começo da Bíblia. A culpa é sua. Não, a culpa é sua. Não, então nós vamos culpar ele que está ali do outro lado. Simples assim. Mas ninguém quer assumir e falar assim, cara, eu errei. Então eu vou escutar. Por mais doloroso que seja, escute. Se ele ou ela abrir para você entrar com a sua defesa ou dar a sua opinião, faça. Caso contrário, cale-se. O silêncio é uma virtude.
Então, quantas vezes você já fez isso? Se fosse para mim pedir uma coisa dessas, eu levaria 8 meses, porque eu ia preparar o clima, o ambiente, aí o tempo certo para me pedir, e eu não ia de forma nenhuma pedir diretamente uma reforma. Eu ia usar a linguagem discreta, que eu vou falar no próximo vídeo. Mas aqui eu quero deixar para você o seguinte, que você tem um poder absurdo em suas mãos. Então a minha dica para você é: observe como que ele chega em casa e observe o clima que está dentro de casa. Observe o ambiente. Nós, homens, queremos paz. Paz e tranquilidade para tirar toda aquela carga que nós trazemos lá de fora. Nós só queremos descarregar ali, tomar aquele banho, sentar e ficar imóvel, quieto, como se tivesse paralisado, relaxando, tranquilo. Ah, não, mas eu tô assistindo a minha novela. Não, mas eu quero assistir o meu jogo. Deixa o cara assistir o jogo dele. Prepara o clima, prepara o ambiente. E se você ainda não me segue aqui, porque eu vou te mostrar exatamente, porque eu vou te falar exatamente o que eu falei para aquela mulher e que ela executou e conseguiu o que ela queria. Sabe o que ela queria? Ela queria móveis novos dentro de casa. O cara tinha condição, mas ele não comprava. E eu falei: deixa comigo, você vai fazer exatamente isso aqui. Fui explicando para ela. Ele trocou todos os móveis que ela queria, fez exatamente como ela queria, sem brigas, sem chantagens e sem culpa. Esse é o potencial do charme de mulher. Então, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, ativa o sino de notificação e vejo no próximo vídeo.